Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex, novamente para dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o primeiro livro do Novo Testamento, que relata a história de Yeshua, de Jesus. É muito importante, pessoal, nós aprendermos os evangelhos. Nos evangelhos ensina praticamente como nós devemos nos portar perante a sociedade, perante o eterno, perante tudo na nossa vida. E nós temos que aprender com o mestre, Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que fazer o que Jesus fez, beleza? Isso que quer dizer discípulo, ser igual ao mestre, beleza? E como nós devemos ser igual ao mestre? Aprendendo o que ele falou para os seus discípulos, beleza? Vamos lá então. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus, nós estamos no capítulo 14. Eu tenho do 1 ao 13 no YouTube, que eu fiz um canal especialmente para colocar esses áudios dessas leituras, beleza? Vamos lá então, pessoal. Mateus, capítulo 14. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Yeshua e disse aos que o serviam: Este é João Batista? Ele ressuscitou dos mortos? Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Pessoal, uma das características do profeta é falar aquilo que o povo não quer ouvir, entendeu? É mostrar o errado, é mostrar o pecado. Então aqui João Batista falou, no verso 4, porquanto João lhe dizia: Não é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava como profeta. O povo considerava João Batista um profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto de Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa dos juramentos e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela tinha pedido. Para quem não sabe, foi assim que João Batista, que batizou Jesus, foi morto. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Pessoal, é interessante, De repente a gente faz uma pergunta assim: poxa, por que o Eterno permitiu, fazer isso com o servo dele? Fica um ponto de interrogação, João Batista era um homem, ele batizou Yeshua, ele viu o Espírito do Eterno vir sobre Yeshua. Era um homem que tinha compromisso com o Pai. E olha como foi a morte dele. Estranho, pessoal? Mas era assim que acontecia com os grandes homens que tinham compromisso com o Eterno. Vamos lá então, continuar. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus, a Yeshua. Ouvindo o que havia ocorrido, Yeshua retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto.
As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Yeshua saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possa ir aos povoados comprar comida. Respondeu Yeshua, Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Então Yeshua, Jesus falou para os discípulos: dê vocês algo para eles comer. Eles não precisam ir não. Olha, interessante isso aqui. Tudo isso aqui, pessoal, é ensinamentos. Nós temos que aprender através do que Yeshua, Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós temos que aprender. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu aos pães. Em seguida deu aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Yeshua insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para com o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Interessante que Yeshua, Jesus, ele saiu de várias vezes, relata a história, ele saía, aqui está dizendo que ele saía para um monte para orar. Ele saía para um local deserto. Para o quê? Para ter uma intimidade. Normalmente, para você ter uma intimidade com o Pai, você tem que estar sozinho. Para quê? Para você abrir seu coração, para você falar, abrir o que você está passando. Tem que realmente ter um relacionamento com o Eterno. E interessante que na oração, quando os discípulos, Pai, Jesus nos ensina a orar, ele fala, que você tem que entrar no seu quarto, que o Pai vê no escondido, vai ouvir a sua oração. Então é interessante isso. Então vamos continuar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Yeshua dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Yeshua imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro, por sobre as águas. Não, então o pessoal ainda tinha dúvida, Aí Yeshua falou assim: vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Yeshua. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então, assim, você vê que ele começou a andar, só que começou a sentir o vento, ficou com medo. Nós não devemos, pessoal, sentir medo. A nossa confiança tem que estar no Pai, tem que estar no Papai do Céu, tem que estar em Yeshua. Nós temos que colocar nossas ansiedades, nossos medos, tudo na mão dele, e pedindo para que ele venha estar
direcionando e guiando as nossas vidas. Imediatamente Yeshua estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ele duvidou no coração que ele estava passando por aquele momento. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Então, por causa dessa manifestação, os discípulos falaram assim: verdadeiramente ele é o Messias, ele é o enviado do Eterno. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Yeshua, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Então eles já tinham ouvido falar de Jesus. Então tem muita gente aí que já ouviu falar de Jesus, mas você não tem que ouvir falar de Jesus, não, você tem que ir até Ele. E está liberado. Você tem que ir até o Eterno, até Deus, através de Jesus. Beleza, pessoal? Vamos continuar terminando. Suplicaram-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Isso é maravilhoso, maravilhas, né, pessoal? Então, todos que tocaram em Yeshua foram curados. E aí eu te pergunto, qual é a cura que você precisa? Toque em Jesus pela fé. Entra no seu quarto, abra o seu coração para Ele e toque nele pela fé. Beleza, pessoal? Então terminamos aí mais um capítulo. Que o Papai do Céu possa te abençoar poderosamente. Se você quiser receber as mensagens diretamente que eu envio para você, manda uma mensagem no 619-9119-2421. Irmão Alex, fique na paz e um grande abraço.